Olá, se você chegou até aqui, não é conversa de coach ou de alguém que está interessado simplesmente em vender um produto digital. Se você chegou até aqui, você realmente está buscando uma transformação na sua vida. Isso é uma coisa que eu valorizo muito e melhor do que isso é um sinal de que você realmente está buscando a transformação na sua vida. Porque geralmente as pessoas, quando as coisas não dão certo, elas simplesmente desistem e buscam outro caminho. E nesse outro caminho você também vai ter as suas pedras, vai ter os seus rios, vai ter as suas quedas. E aí você vai desistir e vai tentar um outro caminho e esse ciclo vai ser perpétuo. E aquelas pessoas que vão para um outro nível são aquelas pessoas que escolheram um caminho e seguem este caminho, independente das dificuldades que vão identificar nesse trajeto. Independente de todos os desafios que tiverem, vão seguir, vão buscar alternativas, vão buscar ferramentas, vão buscar pessoas que podem somar, vão buscar pessoas que vão pegar na sua mão, buscar pessoas que vão dar uma orientação. Então, se você chegou até aqui, você realmente está buscando isso e te falo, continue por aí. Aqui você vai, se você tiver um insight nesta aula, eu já estou feliz e isso de alguma forma já vai se somar à sua cesta de insights, a sua cesta de ferramentas, a sua cesta de ideias, a sua cesta de drives, ok? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Florencio, sou empresário, especialista em desenvolvimento humano, administrador de empresa por formação, pós-graduado em psicologia e coaching. Esse sou eu, esposo da Débora e pai da Laura, da Liz e do Heitor. Atuo com educação já há mais de 25 anos, tá? Iniciei com educação tecnológica e hoje eu atuo com educação regular, atendendo crianças do berçário até o Funde e também atendendo adultos que estão buscando identificar o seu ponto B, traçar um plano, destravar, enfim. Então, eu atuo tanto com crianças como com jovens e adultos. E nessa aula de hoje, sem mais delongas, o objetivo aqui é te trazer 5 chaves que vão contribuir para a sua transformação pessoal e profissional. Então, se você chegou até aqui, você vai receber essas 5 chaves. Talvez você conheça alguma delas, talvez você já tenha implementado algumas delas, talvez tenha implementado as 5, talvez você não tenha implementado nenhuma delas, mas é importante que você entenda que isso é importante para o seu desenvolvimento. Será uma aula curta, então fique até o final, que é muita informação poderosa aqui para você. O que eu queria chamar a atenção para você nesse momento, fazer essa reflexão. Por que algumas pessoas chegam lá e por que algumas pessoas não chegam? Por que algumas pessoas prosperam e outras não prosperam? Por que algumas pessoas têm resultado na área que escolheu e outras não têm? Por que algumas pessoas têm um casamento feliz e outras não têm? Sabe dizer? Eu vou começar com uma primeira ideia, que essa ideia é muito importante, que é a blindagem mental. Vou começar com essa primeira ideia, que é a blindagem mental. O que é blindagem mental, Ricardo? A blindagem mental, ela é você conseguir estar eventualmente em um determinado meio, ou na sua casa, ou no seu trabalho atual, ou com familiares, ou com amigos, e todo esse ruído que você tem de todas essas pessoas, tá? Imagine que você quer se tornar um influencer, por exemplo, ok? E você compartilha essa ideia com eles. A blindagem mental
ela vai fazer com que você compartilhando essa ideia, mesmo que eles sejam contra, ou que eles joguem muita água na sua cerveja, que eles critiquem essa iniciativa, por eles não terem coragem, tá? Na verdade, quem normalmente critica está embaixo. Então a blindagem é você ouvir todo esse ruído e você continuar firme no seu propósito, continuar firme no seu objetivo, ok? Então isso é uma pessoa que tem uma blindagem mental. Um outro exemplo de blindagem mental é quando você passa por problemas ou você tem uma dificuldade com o cliente, por exemplo. Imagine que você fez aquela venda e a venda realmente foi uma venda bem feita, foi uma venda correta, mas quando você começa a entregar aquele produto, seu cliente fica insatisfeito, o cliente fala que não foi aquilo, fala que foi enganado, e você não se deixar levar por essa enxurrada de informações negativas que vieram, tá? Ou, eventualmente, você estava indo trabalhar numa segunda-feira, pleno, feliz, no solzão, acordou bem, e aí você leva uma fechada no caminho e isso desestrutura seu dia. Então a pessoa que tem uma boa blindagem mental, toda essa avalanche de ruídos, todas essas situações que não dão certo, não vão te tirar do prumo. Então essa é uma das características importantes de uma pessoa que quer evoluir, quer crescer, quer ir para o próximo degrau, quer ir para o topo. Então se você é uma pessoa explosiva, que já revida, que vai para a briga, que não leva desaforo para casa, então esse é um ponto que você precisa trabalhar. Se você é aquela pessoa que é muito suscetível a ouvir a opinião dos outros também, ok? Se você não protege a sua mente, alguém programa ela por você. Se você não protege a sua mente, alguém programa ela por você. Vamos para a segunda ideia agora? A segunda ideia, essa é interessante, viu? Essa é uma das que derruba, na verdade ela se soma com a primeira, certo? Então vamos lá, para a segunda ideia. Começar e não desistir. Essa daqui, eu acho que é uma das rainhas das ideias. Por quê? Porque é comum que você comece algo, é comum que as pessoas que não chegam lá comecem algo e desistam. Às vezes a pessoa estava próxima. Existe um processo. Existem muitos desses empresários que tiveram sucesso, empresários que são bilionários, eles falam sobre isso. Tem empresários que ficaram 10 anos roendo osso para começar a colher frutos. Então as pessoas muitas vezes elas têm uma expectativa, vou me tornar empresário. Eu já passei por isso. Quando a primeira vez que eu empreendi, porque você pode ter uma atitude empreendedora, mas não ser empresário, tá? Mas a primeira vez que eu empreendi mesmo, como empresário, a ideia que eu vendi para minha família é que seria um mundo maravilhoso, que meu salário ia aumentar, né? Eu tinha um salário X na época, e eu falei, meu salário vai ser quase 2x. E quando eu comecei, né, isso foi baseado no que a empresa faturava na época, que eu comprei as cotas, e no começo a gente conseguiu colocar isso em prática, mas depois começou a faltar oxigênio, depois começou a faltar combustível, depois começou a faltar dinheiro, certo? Então, na verdade, dificilmente você vai empreender e de cara você vai ter uma situação positiva. Pode ter? Pode. Eu estava falando sobre isso com minha esposa outro dia, né? Um músico, por exemplo, tá? um compositor, vamos imaginar que para você conseguir ter uma música de sucesso, você precisa compor 100 músicas. Você pode compor essa primeira estourar, como você pode compor a música de número 100, entende? Como você pode compor a de número 50, como você pode compor a de número 30, como você pode compor a de número 70. Então, se você pensar em fazer uma conta simples, em 100 compositores que escreveram 100 músicas, um compositor vai de repente estourar com a primeira, como um vai estourar com a segunda, como um vai estourar com a de número 50, entende? Então assim, sorte? Podemos falar que sim. É estatístico? Podemos falar que sim também, mas é treino.
ok? Quanto mais vezes você escreve a música, você vai se preparando, você vai melhorando, você vai aprimorando a técnica. Se você decidiu ser compositor porque você tinha uma facilidade, então você já tinha de alguma forma, de repente você já escrevia livros, já escrevia revistas, escrevia textos, você gostava disso, e aí você começou a olhar o lado da música e falou, poxa, legal isso, acho que vou por aí. Então você começou a fazer essa busca, né? E não foi por acaso, então você já começou ali com o subsídio. Mas de repente você decidiu porque você tem amigos compositores que começaram a ter sucesso e nas trocas, no network ali, no momento da cerveja, você falou, putz, é legal isso, eu vou começar mesmo não sendo bom, aí muito provavelmente você vai ter que ralar um pouco mais. Mas o que eu estou querendo dizer é que sim, você pode na primeira como você pode na música de número 100 ter esse sucesso. Então, e não é porque você não conseguiu na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta que você vai desistir, você tem que seguir firme. E quando a gente fala de começar e não desistir, é justamente isso. Você começar o seu objetivo e você ir até o final. Ah não, mas o meu objetivo não faz mais sentido. Aí tudo bem, mudar de rota, porque não tem nada de errado em mudar de rota. Mudar de rota é diferente de desistir. Mudar de rota é você falou, poxa, isso não faz mais sentido para mim. Por exemplo, mercado digital. O mercado digital mudou muito. Nasceu o mercado digital, teve toda essa parte de lançamentos, né? Muita gente ganhou muito dinheiro, muita gente criou produtos realmente com foco no dinheiro e não com foco no propósito. E essas pessoas tiveram que se reinventar, certo? O que eu estou fazendo aqui hoje, meu negócio principal é a educação. Hoje o que eu faço aqui é em propósito puro. O que faz meu coração bater é ver pessoas começando e prosperando. Eu adoro ver pessoas, adoro ver negócios crescendo. O negócio começou pequeno, o negócio cresce. Aí você vê a pessoa prosperando, compra uma casão, compra um carrão, viaja, tem um estilo de vida top. Eu adoro ver isso, né? Enquanto pior a história da pessoa, melhor. Então aquela pessoa que de repente morou na rua e conseguiu se evoluir, sabe? Então todo mundo tem a sua história, todo mundo pode, é só querer. Tá? Muito do que você vai conseguir da vida depende muito do seu CPF, depende muito de você, certo? Você vai criar as oportunidades, ok? Mesmo quando uma oportunidade bate na sua porta, você queria aquela oportunidade, estava atrás daquela oportunidade, não foi totalmente por acaso, ok? Até porque se aquilo não fizer sentido para você, quando ela bater na sua porta, você fala, não, isso não me interessa, aquilo não faz sentido para você, entende? Então, começar a não desistir. O que é importante aqui, algumas palavras, só que você tem que ir mesmo sem isso, ok? Entusiasmo, desafio, frustração e resultado. Deixa eu explicar um pouco isso para vocês. Todo projeto passa por este ciclo, ok? De repente você vai assistir essa aula e vai falar, puta, caramba, que legal, você vai ficar empolgado com algumas coisas e vai começar a colocar em prática, então tem entusiasmo. Esse entusiasmo é aquela energia, o turbo que vai fazer você começar. E aí você vai começar, normal, tudo lindo, maravilhoso, e aí vão começar a surgir os problemas, vão começar a surgir os desafios, as coisas vão começar a dar errado. E aí você tem dois caminhos. Ou você vai se preparando e vai buscando superar esses desafios, ou você vai ficar frustrado e essa frustração pode te levar a uma desistência, ok? Eu até aceito, principalmente no começo, que você fique frustrado por de repente algumas coisas não darem certo, ok? Eu até aceito. Mas se essa frustração vai te gerar uma reflexão, vai te gerar uma pesquisa, vai te gerar uma atitude para você falar, não quero mais essa porcaria para mim, eu vou realmente passar por isso. E você vai e consegue passar por aquela etapa e vai para a etapa seguinte, ok? Se a frustração por você não ter conseguido, você usar a energia dela para você buscar aquilo que você tem que superar, para você superar aquele desafio, superar aquele problema, ok. Agora se a frustração é para te derrubar, não é isso que tem que fazer, é essa troca que você tem que fazer na frustração, ok? Troca a energia da frustração, para que ao invés de ser uma energia que te derruba, para que seja uma energia que te levante. Você tem que entender que os problemas, que as dificuldades, que os desafios fazem parte da vida. Que você ralar o carro novo faz parte da vida. O que vai acontecer? Que você vai estudar para uma prova e vão cair assuntos que você não estudou. Que você vai começar um negócio com a expectativa de fazer 1000 vendas e vai fazer 100. E essa 100 não vai conseguir ser o suficiente para você pagar a sua folha de pagamento. E você vai ter que buscar uma alternativa para fazer os pagamentos.
Entende? Então esse é o segundo ponto. Começar e não desistir. A maioria das pessoas não fracassam, elas param antes do resultado aparecer. Frase, a maioria das pessoas não fracassam, elas param antes do resultado aparecer. Se elas tivessem continuado um pouco mais, elas teriam conseguido. Então se você é uma pessoa que desiste, então essa é uma mudança que você tem que fazer. Aí aqui tem uma outra ideia que isso é muito interessante. Identificar bloqueios. Essa é legal. Essa é legal porque você acredita, tá? Então imagina o seguinte. Imagina que você queira emagrecer, por exemplo, ok? E que você não se sinta confortável em colocar uma roupa de treino. Porque de repente seu peso atual, ele não, na sua visão, ele não te favorece muito, né? Você pode achar que simplesmente isso é um gosto apenas. Eu não gosto de roupa de academia. Ou a mulher, não gosta de legging, por exemplo. Né? Quando eu tenho que ir para a academia, vai ficar espremendo o horário, eu não gosto de tomar banho na frente das outras pessoas. Esse não gosto, ele na verdade, não é que você não gosta. Esse não gosto é real, você não gosta. E por que você não gosta? O que será que aconteceu no passado? O que você recebeu ao longo da sua vida que você não gosta? De colocar uma roupa de treino, ou de tomar um banho na frente das outras pessoas, ou de repente ir para a academia por estar um pouco fora do peso. O que aconteceu? Então, é importante, essa é uma mudança estratégica que você precisa fazer. Os bloqueios, eles muitas vezes eles vão impedir que você comece, tá? Porque às vezes você está começando e você está desistindo, às vezes você tem uma ideia e você acaba dando ouvido para as pessoas, esse ruído te influencia, mas o bloqueio ele vai impedir que você comece. E aí o bloqueio ele pode também interferir no seu resultado, porque às vezes você vai precisar fazer alguma coisa. Imagine que você está empreendendo, por exemplo, você abre uma loja, ok? E aí você não gosta de gravar um vídeo como esse, por exemplo, ok? E aí você precisaria, de alguma forma, se preocupar com o digital. Porque hoje, para algumas pessoas, se você não está no digital, você simplesmente não existe. Então você vai precisar fazer propaganda, você vai precisar investir no digital. Aí muitas vezes, por conta de um bloqueio, você não grava vídeos, aí você não grava vídeos, você não aparece no digital. Isso vai influenciar em todo o seu resultado, entende? Que os bloqueios podem influenciar muito no seu resultado, eles podem influenciar no seu começo e eles podem influenciar na sua continuação e no seu resultado. Então você precisa identificar os bloqueios, ok? E trabalhar eles, simplesmente fazer. Você tem que se preocupar com o julgamento, né? Por que tem bloqueio? É de julgamento. Por que eu não vou gravar um vídeo na rua? Porque tem pessoas passando, eles vão achar que eu sou louco, eles vão achar que eu estou viajando. Elas estão pagando as suas contas, essas pessoas? Por que você tem esse medo de julgamento? Esquece isso. Eu vou falar de alguns bloqueios aqui, ó. Medo de julgamento, falta de clareza, falta de energia emocional, tem vários. Mas o medo de julgamento é o comunzão, assim. Então, lição para vocês que conseguem identificar alguns bloqueios, alguns padrões, é você começar a se desafiar mesmo, entendeu? Às vezes você fala, não gosto dessa comida, mas você já experimentou? Então, o desafio é que você consiga identificar os bloqueios e consiga seguir. A ideia é que se desafie. Se você começar a se desafiar, você já vai para outro patamar. Se você começar a se desafiar, você começar a identificar possíveis bloqueios e falar, vou fazer, você já vai para outro patamar. Isso vai te ajudar, por exemplo, na blindagem, que a blindagem nada mais é do que um bloqueio. Quando você dá ouvido para outras pessoas, você evolui, então acaba sendo louco, né? Então se você identificar os bloqueios e começar a se desafiar, tenho medo de altura, vou desafiar essa altura, vai. Eu também tenho meus medos, tenho medo de altura, o que eu fiz? Fui no teleférico, com meu filho. Quando eu comecei a atuar com desenvolvimento humano, eu comecei a entender algumas coisas que aconteciam na minha vida, e aí eu comecei a me desafiar. Então, quando você trabalha com desenvolvimento humano, você começa... É como se você estivesse vendo a sua vida de cima. Você começa a ficar mais crítico, você começa a analisar as suas ações. Você fica mais consciente das suas escolhas, certo? Então, eu acho que é isso. Na verdade, o nosso cérebro ele cria as conexões neurais, né? Então,
E a gente não quer passar por algumas situações porque elas já estão programadas. E aí você tem que reprogramar isso, certo? E quando você vai reprogramando, você vai expandindo, certo? Então, e aí eu comecei a buscar coisas assim, ó, só para vocês terem ideia. Eu já sou síndico do meu condomínio. Você fala, nossa, mas por que você aceitou esse desafio? Eu aceitei para expandir. Como síndico eu vou ter que ser imparcial. Tá? Então você tem ali amigos no condomínio, você tem aqueles vizinhos que tem mais afinidade e os vizinhos que têm menos afinidade. E aí você vai ter que, em alguns momentos, falar com o vizinho que você tem afinidade sobre alguma situação que aconteceu. Então você vai desbloqueando. Eu vou ter que melhorar minha gestão como pessoa, como empresário, que eu vou ter que gerenciar o condomínio. Eu vou ter que melhorar minha gestão de tempo. Então, quando eu aceitei esse desafio, foi para expandir como pessoa. Então, se eu quero ir para o próximo nível, eu preciso expandir. As pessoas, elas têm medo do próximo nível. Às vezes as pessoas não aceitam a promoção porque elas têm medo. É normal que na promoção você está bem no seu estágio atual. Aí a sua liderança falou, pô, você quer assumir esse desafio? É normal, frio da barriga, você desconhece aquela função. Mas você vai com medo mesmo e você vai se preparando no processo. Quarta ideia, buscar conhecimento. Então, já falei isso aqui no começo da nossa aula. Eu trabalho com educação, então, e aí eu lido com professores que, apesar de trabalhar com educação, não buscam conhecimento. É redundante, isso é um absurdo, mas o nosso processo atual de crescimento, de evolução, envolve a educação. O acesso ao conhecimento de alguma forma, acesso à experiência, ao acesso a uma história. E esse conhecimento ele pode estar num PDF, ele pode estar num livro, ele pode estar num vídeo, ele pode estar numa aula presencial. E as pessoas que vão para o próximo nível, elas entendem que elas precisam de conhecimento. Quando você trava numa dificuldade, às vezes você não está passando por aí por falta de conhecimento. Então a pessoa que vai para o próximo nível, ela sabe que vai lidar com problemas e ela vai se preparando. Você pode buscar preparação antes. Então, estou montando um negócio e não tenho experiência em vendas. Às vezes você vai pensar isso previamente e você já vai fazer um curso antes mesmo de montar um negócio. E às vezes você vai perceber essa dor depois que o negócio já foi iniciado. Quando você tinha que fazer suas 1000 vendas e fez só 100, aí você falou, putz, eu preciso melhorar em vendas, entende? Mas, o que é um ponto importante? Que você não seja uma pessoa que só busque conhecimento, porque às vezes a pessoa ela busca muito conhecimento, ela fica se preparando, nunca começa. Eu acho que você sim tem que se preparar, mas eu acho que sim você tem que começar. Você precisa entender que o processo de crescimento ele é um pouco desordenado. Ele é um pouco caótico. Então, você precisa buscar conhecimento, tá? Antes do processo, depois do processo, durante o processo, você tem que buscar conhecimento. Você estar aqui, você está buscando conhecimento. Quando você vai num workshop, você está buscando conhecimento. Quando você está lendo um livro, você está buscando conhecimento. Quando você está vendo um vídeo, você está buscando conhecimento. Você tem que ser uma pessoa faminta por conhecimento. É o conhecimento que vai te levar para uma das coisas que vão te levar para um próximo nível é o conhecimento, não adianta, ok? Só que você ter apenas conhecimento sem colocar em prática também não vai te levar para frente, ok? Então a junção dos dois é o que é o melhor dos mundos, ok? Mas se você tiver, é difícil falar, né? Putz, eu vou sem conhecimento mesmo, ou sabe? Então o ideal é que você consiga equilibrar os dois, que você comece sim com algum nível de planejamento prévio, mas que isso não te trave. Entre você experimentar sem planejamento ou não experimentar por falta do planejamento, prefira experimentar sem planejamento, prefira experimentar sem conhecimento, porque o processo ele vai te levantando, ele vai te preparando, ele vai te ajustando. E mesmo que a coisa não dê certo, você vai ficar com uma experiência fantástica, você vai ficar com uma puta de uma bagagem que ninguém te tira. Você acha que quem tem mais bagagem? Uma pessoa
que é analista uma empresa com CLT ali, ou aquela pessoa que era analista também na empresa e resolveu empreender em algum ramo ali que ela acabou tendo contato, e ela empreendeu e acabou não dando certo. Quem tem mais bagagem? O mercado de trabalho vê com bons olhos o analista ali, o CLT, bonitinho, mas aquele empresário que não deu certo, o ex-analista que virou empresário e que não acabou não dando certo, não vê com bons olhos. Mas esse ex-analista que virou empresário e que não deu certo, ele tem muito mais história, ele tem muito mais subsídio para montar um segundo negócio. E até mesmo para voltar para o mercado de trabalho. Mas aí é uma conversa para um outro vídeo. Certo? Até porque se você foi para o empreendedorismo, se você realmente passou por uma metamorfose, você não volta mais para ser CLT. Nem no fracasso. Você vai buscar empreender de outra forma, você vai buscar outra alternativa, outra parceria, enfim. Certo? Então, resuminho aqui, frase de efeito: informação sem ação vira frustração. Então não adianta você ter informação e não ter ação. Então se você busca muita informação, mas não tem ação, você tem que trabalhar a ação, e a ação é bloqueio. Então você tem que mudar isso e, começa amanhã. Começa. Ou melhor, nem começa amanhã, começa hoje. Terminou o vídeo aqui, terminou a aula, fala, caramba, eu tô explodindo, eu vou começar. E aí, se você tiver dificuldade para começar, você pode falar comigo. Você vai poder clicar aqui no link, ou vai poder me chamar. Fala comigo porque a gente consegue, eu tenho um método, tá? Onde eu vou pegar na sua mão, a gente vai aplicar ferramentas e você vai se colocar em movimento. Você vai ter um compromisso firmado em cada sessão, ok? E aí você vai se colocar em movimento, você vai ter entregas que precisam ser feitas até cada uma das próximas sessões. Então, a cada sessão você vai ter objetivos e nas próximas sessões você tem que trazer resultados, trazer entregas. Então você vai ter no mínimo um compromisso comigo. Às vezes você não tem compromisso nem com você, mas você vai ter um compromisso com a pessoa externa e isso fortalece. Isso é como se fosse um contrato, é um contrato assinado, né? Então você vai falar, preciso, cara, né? É mais ou menos como a pessoa que passa na nutricionista, a pessoa que tem um personal, ele quer o resultado, mas como tem uma outra pessoa dando suporte, ele quer o resultado por ele, né, por ela, e pela pessoa que está dando suporte, né? Ele não quer que aquela pessoa esteja perdendo tempo, mesmo que esteja pagando. Então você vai falar, pronto, quero que isso dê certo. E aí o último, ter experiências, tenha experiências, experimente. As experiências, elas te abrem a cabeça, elas expandem. Porque uma coisa é o conhecimento está aqui, mas você não experimentou aquilo. Quando você experimenta, você está colocando aquilo em prática, você expande. Então, aquela pessoa, por exemplo, que vive ali imagine que a pessoa vive numa área mais rural, né? E ela não saia de casa, por exemplo, para ir para a cidade. Dependendo do nível, da região, a pessoa ela não tem contato com tecnologia. Então ela não tem contato com uma escada rolante, por exemplo. Ela não tem contato com algumas praticidades, né, de uma área urbana. Então ela, por exemplo, dela ir no açougue, comprar ali a carne já cortadinha, bonitinha, ela está acostumada a ter que pegar e matar pegar o frango, tem que pegar o frango, tem que abater o frango, aí tirar as penas do frango, tem todo aquele processo, sabe? Que não estou falando que não é importante sim, certo? Mas ela não experimentou algumas praticidades, algumas facilidades, não experimentou coisas boas. Então tem algumas pessoas que falam, vá num restaurante fino e peça uma água e sinta o ambiente, né? Um restaurante que tem ali de repente um piano, pessoal bem vestido, um garçom puxa a cadeira para você sentar, o garçom fica aqui do seu lado, só falta ele colocar comida na sua boca. Então, estas experiências enriquecem a sua vida. Estas experiências boas aguçam a sua vontade de querer algo mais.
Estas experiências muitas vezes vão te trazer contato com pessoas que podem ser futuros sócios, podem ser futuros clientes. E aqui eu estou dando exemplos de experiências voltadas de repente para um restaurante, para você sair da área rural e para a área urbana, mas as experiências podem ser treinamentos, né? Recentemente aqui eu recebi um convite, eu fui no treinamento, né? Foi falar ali do departamento jurídico para a escola, falar um pouco de arquitetura para a escola. Nós conhecemos uma escola que atende até o ensino médio. O prédio foi todo projetado para a escola, trabalhando com arquitetura um pouco mais moderna, mobiliário mais clean, todas as salas com telas de 60 polegadas, enfim. Então, esta experiência, essa vivência que eu tive dentro dessa escola me trouxe bagagem, me trouxe subsídios, me trouxe insumos para que eu consiga fazer melhorias na minha escola. Então é importante que você tenha estas experiências. Essas experiências vão te trazer subsídios para que você melhore a sua vida pessoal e profissional. Então imagine que você, por exemplo, é uma pessoa que tem medo de falar em público, e aí eu posso falar sobre isso, ok? Eu sempre fui uma pessoa tímida, ok? Eu tinha algum bloqueio ali e eu identifiquei esse bloqueio, identifiquei esse padrão. Que esse é o ponto, às vezes você não identifica padrões. Então eu identifiquei esse padrão, falei, caramba, olha aí um padrão. E aí o que eu fiz, falei, bom, já que eu identifiquei isso, eu tinha na época o objetivo de ser CEO de uma multinacional, era isso, eu não pensava em empreender, eu pensava em ter um cargo de presidente numa multinacional. Presidente da multinacional, porque multinacional é uma empresa grande, geralmente grande com vários benefícios, remuneração, enfim, falei, bom, é um bom caminho, então salário de, sei lá, 100, 200, 300 mil reais por mês. Então eu entendi que a comunicação era uma das características, uma das ferramentas que eu precisaria ter para ser um CEO de uma multinacional. E aí o que eu fiz, eu comecei todos os trabalhos que eu tinha, isso foi na faculdade na época, todos os trabalhos que eu tinha eu fazia questão de apresentar, todos os seminários eu fazia questão de apresentar. E isso foi interessante porque isso foi ajudando a destravar. E se hoje eu estou gravando um vídeo aqui, se hoje eu estou gravando esta aula para vocês, isso acontece graças a este insight que eu tive, graças a essa atitude que eu tive de falar, poxa, eu preciso desbloquear isso. Entende? Então experimente, se desafie, certo? Veja o que te bloqueia e faça. Puxa, não gosto de usar rede social, então é um bloqueio, vai, destrava. Não gosto de falar em público, é um bloqueio, vai. Eu só gosto de andar de carro para ir na padaria da esquina, então vai a pé. Entende? Vai destravando, vai experimentando e vai. Eu não gosto de estar em grupos que eu não conheço as pessoas, vai. Então apareceu a oportunidade de ir no treinamento, vá. Treinamentos pagos, treinamentos gratuitos, vá. Experimente. Entende? Crie projetos. Faça parte de grupos. Não estou em nenhum grupo. Então faça parte do grupo da igreja, faça parte do grupo do condomínio, faça parte do grupo dentro do conselho que você está, sou formado em administração, contabilidade, engenharia, enfim, enfermagem. Faça parte desses grupos. Crie o grupo. O grupo não existe, crie esse grupo. Comece você, depois convide mais um e vá ampliando isso. Tenha essa atitude empreendedora. E para você que ficou até aqui, agora eu tenho um convite, certo? Tem uma oportunidade única, essa oportunidade ela não está disponível. Eu tenho uma mentoria individual, onde nós vamos acelerar a implementação de todos esses processos e não só isso. Nós vamos aplicar diversas ferramentas de desenvolvimento humano para que você saia da situação atual que você está e consiga identificar o seu ponto B e consiga chegar nesse ponto B com acompanhamento, com estratégia, com ferramentas que vão acelerar esse processo. Muitas vezes, com esses insights que você conseguiu aqui, você vai acelerar um pouco esse processo. Mas se você tiver alguém que vai realmente pegar na sua mão, que vai estar com você durante todo o período da mentoria e não só nos encontros periódicos, você vai ter um WhatsApp direto para tirar dúvidas do dia a dia, para a gente trocar com um desafio X, o que pode ser feito. A minha ideia aqui é que eu, sim, baseado na minha experiência, te traga algumas alternativas, mas também gere provocações para que você traga a melhor solução, para que você consiga tomar a melhor decisão.
Muitas vezes para você ir para o próximo nível, você precisa da melhor decisão com a melhor informação. E ter alguém que já passou por bons desafios e segue firme no seu propósito, querendo ajudar as pessoas, vai ficar muito mais simples para você. Então clique em algum local dessa tela e vamos começar esse processo juntos para gerar uma transformação na sua vida, que seja uma transformação duradoura, que seja uma transformação definitiva e que você consiga chegar no seu ponto B. Obrigado, até a próxima.